Vamos lá, pessoal, vamos conversar. Hoje o tema é maravilhoso, hoje o tema é muito importante e pouca gente sabe. Pouco advogado, pouca advogada, pouca gente sabe e é um tema muito importante. Você sabe o que é uso capião suplementar ou posse suplementar? Infelizmente, pouca gente sabe e muita gente deixa de usufruir de um instituto tão importante que faz toda a diferença para regularizar imóveis. Tá? Então, eu quero que você conheça tudo sobre esse assunto, então vem comigo, vamos conversar, vamos aprender, vamos discutir para que a gente possa dominar esse assunto, tá bom? Vamos lá, quando nós falamos de uso capião, nós precisamos saber que nós temos 36 espécies no Brasil, são 36 espécies, são muitas espécies. Pena que a faculdade ensina 3, 2, curso da UB, 3, 5, e muitos cursos hoje em dia, está cheio de vendedor de curso, que brotou, né? Brotou todo lugar do Brasil, prometendo que você vai ganhar milhões, vai ficar rico, grande honorário de advocacia, só que você vai pesquisar no TJ do estado que ele reside, ele ou ela, você não acha processo no nome do sujeito. Engraçado, né? Referência do quê? Né? Referência do quê? Mas é assim, a vida como ela é. E paga caro para aprender 5 espécies de uso capião, é muito pouco. Presta atenção aqui na aula do professor Júlio. Ó, nós temos mais de 36 espécies de uso capião. 3 procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo. Para fazer uso capião, nós temos que ter 3 requisitos: posse, lance passivo e animus boni. Essa posse pode ser direta, indireta ou alternada. Falei um pouquinho da origem, da parte introdutória do uso capião. Inclusive, o uso capião é uma forma originária de propriedade. Nós temos 2 formas, originária e derivada. Mas quando nós falamos de uso capião, o que eu quero trazer para você? Nós temos uma grande novidade. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial, gente. Presta atenção nisso, olha que interessante. Professor Júlio, para fazer uso capião, eu tenho que ter 15 anos de posse, 10 anos, 2 anos, 5 anos. Não é verdade. Nós sabemos que você pode ter um dia de posse. Um dia só. Um mês, um ano. E pode fazer uso capião no seu nome. Inclusive, gente, uma das orientações mais absurdas que um advogado pode dar é você fazer o uso capião no nome do outro, né, de outra pessoa, e pagar o uso capião e achando que essa pessoa vai transferir para você com facilidade ao final do processo. Não existe. Que orientação absurda. Essa dói. Essa dói. Porque o uso capião, quando você compra o imóvel irregular de alguém, você jamais vai usufruir do uso capião no nome do terceiro. Aí ganha a ação do uso capião, o sujeito fala: eu quero uma atualização, eu quero 200 mil, 100 mil, 1 milhão. Ou não vou mais transferir para você. Olha a confusão que isso dá. Cuidado, hein? Pensa um pouquinho antes da orientação, hein? Pelo amor de Deus, hein? Olha só. A soma da posse pode ser originária e derivada, hein? Compro a posse de alguém e faço uso capião no meu nome. Um dia de posse, um mês, um ano, eu faço uso capião no meu nome. Usando a sua posse, porque eu comprei a sua posse. Ou você me cedeu de forma não onerosa. A soma de posse pode ser originária ou derivada. Originária porque eu recebo dos meus pais, derivada porque eu comprei, mas pode ser comprado ou não onerosa. Deixa de lado a soma de posse para não confundir. Além da soma de posse, surge a posse complementar. O que é isso? O prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. É uma realidade. É uma realidade. Eu quero convidar você que está assistindo essa aula, venha fazer posse comigo. Entre no site www.portaliso.com.br. Portal ISO é a Escola Superior Universitária. Quero convidar você a fazer a pós, uma pós-graduação online, por menos de R$1.000. Vem fazer essa pós comigo, sou coordenador e professor titular do curso, e convido você, caso você tenha dúvidas, entre em contato comigo. Siga o professor Júlio nas redes sociais, se inscreva no meu canal no YouTube, professor Júlio César Sanches, no Instagram, professor.julio.sanches. Siga o professor nas redes sociais, tá bom? Entre em contato para consultas e mentorias também. Vamos lá. O STJ chegou à conclusão que é possível fazer uso capião de herança. É possível. É possível o reconhecimento da uso capião de bem imóvel, na hipótese em que o requisito temporal exigido pela lei é implementado no curso da respectiva ação judicial. Ainda que o réu tenha apresentado a contestação, é possível sim. Esse foi o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, né? O STJ, nós estamos falando do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a nossa alta corte. O STJ, ao julgar o recurso especial, o RESP, decorrente de ação cujo autor visava o reconhecimento da União, o reconhecimento da uso capião extraordinário de imóvel,
sobre a alegação, inclusive, de possuir posse mansa, pacífica e contínua do bem por mais de 17 anos, conforme estabelece, né, conforme foi estabelecido pelo artigo 1238 do Código Civil. Nessa ação, o pedido foi julgado improcedente no juízo de origem, que entendeu que o caso se enquadra no artigo 550 do Código Civil de 1916, ou seja, o Código Civil antigo. E no Código Civil antigo era 20 anos a posse, né? Não 15. As pessoas reclamam de 15 anos, mas era 20. Em razão disso, né, o prazo para uso capião extraordinária era na época de 20 anos. Então, como deveria ser levado em consideração o antigo código, julgou improcedente. O autor, que o autor fez? O autor apelou, ou seja, o recurso de apelação não foi provido, gente. Não teve sucesso no recurso. E aí, né, de fato, para o autor, a ação do uso capião tem natureza declaratória, está certo, compartilho disso nos meus livros também, ainda considerasse o prazo estabelecido no Código Civil de 1916, nada impediria que a propriedade pela uso capião fosse declarada quanto a 20 anos, né, se completasse durante o curso do processo, porque isso trouxe economia e celeridade processual. Então, vem o STJ falar de economia processual, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, o ministro, na época o relator Vilas Boas, né, Coiva, que inclusive é um ministro que manda muito bem em relação ao uso capião, acolheu a alegação do recorrente e entendeu que é possível completar o prazo de uso capião no curso da demanda judicial, visto que é dever do magistrado levar em consideração algum fato constitutivo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da ação, podendo fazê-lo independentemente de provocação das partes, né, conforme o artigo 462 do Código de Processo Civil de 1973. O legislador consagrou o princípio de que a decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido, foi o que afirmou o magistrado. Para o ministro, naquela época, naquele momento, com essa conduta, né, evita-se que o judiciário seja demandado novamente para apreciar a existência de direito que já poderia ter sido reconhecido se o juiz, analisando o eventual fato constitutivo superveniente, que é compatível com os princípios da economia e da razoável duração do processo, mais celeridade processual, faz toda a diferença, né, gente? Acho que é o certo, né? Fica se livrando dos capiões, o sujeito vai propor outro, né? Vai voltar para o Poder Judiciário. Resolve, né? Bom para todo mundo, né? E aí, a partir disso, o ministro o Vilas Boas, Coiva, também destacou, na época, a citação, que a citação ao proprietário do imóvel não é suficiente para interromper o prazo, ou seja, a prescrição aquisitiva do uso capião, a não ser na situação em que o proprietário do imóvel, o uso capião, conseguisse reaver a posse, né? E também deixou claro também que incumbe ressaltar que a contestação apresentada pelo réu não impede o transcurso do lapso temporal, com efeito, a mencionada peça também defensiva não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua concordância com a aquisição do imóvel pela uso capião. Contestar, no caso, impõe mera oposição ao uso capião, postulada pelos autores e não a posse, né, conforme relato do próprio ministro. Esse julgado foi o julgado, anote aí, RESP, recurso especial, 1361-226, 1361-226. Então, nós temos o quê? Qual que foi a novidade? Qual que foi a grande mudança? O prazo para o uso capião, a partir dessa decisão, o prazo para o uso capião, ele pode sim ser completado no decorrer do processo judicial. Então, você que está assistindo essa aula, você tem que usar essa tese quando falta um lapso temporal. Só que a gente tem 10 anos de posse, só que ele quer usar o uso capião de 15. Tem que usar essa tese. Tem 7 anos de posse, ele está usando um lapso temporal de 10, está faltando 3. Esse uso capião tem que sobreviver, durar, né, mais 3 anos para que ele tenha sucesso, ele ou ela na demanda. Então, esse RESP é um grande avanço, né, gente? O RESP 1361-226. E aí nós ganhamos, sim, mais uma modalidade de uso capião, mais um tipo, mais uma espécie, que é o uso capião complementar ou suplementar. Então, eu vou fazer a peça, igual eu faço de qualquer ação, respeitando os requisitos do 319 do Código de Processo Civil, mas vou ficar muito atento que estou utilizando a ação declaratória judicial de uso capião de posse complementar ou uso capião suplementar. Eu posso usar esses dois nomes na ação.
E posso não mencionar esse nome, trabalho com um nome já conhecido, os campeões extraordinários, e trabalho como tese dentro da ação. Tanto faz você que vai escolher para ajudar o seu cliente, para poder se ajudar. Tá bom? Legal. Um abraço e até a próxima aula.